Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 23. Diz a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens, e estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele confessou e não negou, dizendo: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então quem és? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Finalmente lhe disseram: Quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Irmãos, nós vemos nesse trecho da palavra de Deus o relato de João, não o João Batista a qual o relato está tratando, mas João o apóstolo. Não troque as bolas. João o apóstolo, que também foi chamado de discípulo amado, João o apóstolo, está falando sobre João Batista. E isso ele revela no versículo 6, quando ele diz: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e esse veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a luz que era Jesus Cristo. Então é um relato dado por João o apóstolo, falando de João Batista,
que por nascimento físico era primo de Jesus, pois Isabel, a mãe de João, mulher de Zacarias, era prima de Maria. João era 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus Cristo. João, ele vai testificar a respeito de Cristo e vai dizer que aquele que virá após ele, porque o ministério de João Batista começou primeiro. O ministério de Jesus só começa quando João Batista batiza Jesus Cristo. Então João vai testificar que aquele que vem depois dele, ele está falando de Jesus, aqui no versículo 15, tem a primazia, quer dizer, tem o primeiro lugar, porque foi primeiro do que ele próprio, João Batista. E aí ele vai dizer que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O que João estava fazendo em seu ministério chama a atenção das autoridades, preste bem atenção, chama a atenção dos líderes religiosos, porque João trazia uma notícia nova, e por isso essa galera envia, como é falado aqui a partir do versículo 19, o testemunho de João, enviam de Jerusalém pessoas para perguntarem a João: quem é você? De onde você vem? E aqui nós vamos ver, preste atenção, João se identificando. João vai identificar-se. Quando alguém pergunta para você: quem é você? Você se identifica. Eu sou fulano, eu sou cicrano, meu nome é tal, eu moro em tal lugar, eu sou filho de A, eu sou filho de B. Nós vamos ver aqui João identificando-se. No versículo 23, quando dizem: o que dizem de você mesmo? No 22, 23, João responde com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Gente, isso é uma identificação. Identificação é o ato ou efeito de identificar-se, de apresentar-se. E nos identificamos, é tornarmos-nos semelhantes. João estava se identificando, estava mostrando quem ele era. E nós, quando nos identificamos com alguém, são duas palavras praticamente iguais, mas de sentidos diferentes. Nós, quando nos identificamos com alguém, é porque estamos nos tornando semelhantes, estamos parecidos com aquela pessoa. E o tema da mensagem de hoje é: com quem nos identificamos? Com quem nos assemelhamos? Pergunta quem está do seu lado: com quem você se identifica? Com quem você está buscando parecer? Irmãos, é preciso nós sabermos realmente quem é essa figura bíblica, João Batista. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, que foi leitura bíblica de ontem, abra aí rapidinho a sua Bíblia em Isaías 40. Nós vamos ver quem é esse homem chamado João Batista, que quando vai se identificar para aquelas pessoas, autoridades religiosas, mestres, ele usa o trecho de Isaías que foi dito a respeito dele.
Isaías 43, diz a palavra do Senhor, Deus usando o maior profeta do Antigo Testamento, vai falar a respeito de João Batista. Preste atenção para você não perder a linha de raciocínio da mensagem. Isaías 43, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Gente, Isaías havia sido escrito 739 anos antes de Jesus Cristo. 739 anos de Jesus. Deus usa o maior profeta do Antigo Testamento, Isaías, para profetizar sobre o nascimento de um menino que iria se tornar homem e que teria a missão de preparar o caminho do Senhor, preparar a vinda do Messias. Vamos entender aqui o chamado de João Batista. Quem já passou por aula de discipulado comigo já aprendeu. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, inclusive preguei, foi minha última mensagem, Malaquias 3, há 15 dias atrás, sobre a imutabilidade de Deus. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Inclusive quero fazer aqui uma ressalva em algo que eu falei naquela mensagem. Eu falei sobre armas dos israelitas e dos filisteus em ferro e aço. Na verdade, vamos descer um pouco aqui na questão da lida com os metais, era bronze e ferro. Israel só dominava bronze e os filisteus, com a sua tecnologia, dominavam o ferro. Amém? Amém, meus irmãos? Fique entendido. Então, quem é João Batista no contexto vinda do Salvador? Quem somos nós no contexto vinda do Salvador? Nós vamos aprender aqui hoje, com a pregação dessa noite, com quem nós estamos nos identificando. Então, repito, Malaquias, último profeta do Antigo Testamento, João Batista, primeiro profeta do Novo Testamento. Eu sempre faço uma pergunta, porque se você vai na sua Bíblia, faça isso aí, confira aí, vá lá em Mateus, bote lá no capítulo 1 de Mateus a sua Bíblia, volte aí talvez uma ou duas folhas e volte, e você chega no livro de Malaquias. Não é assim? Quem tem duas folhas separando Malaquias de Mateus? Levante a mão. Duas folhas. Quem tem uma folha separando Malaquias de Mateus? Levante a mão bem alto. Uma folha na Bíblia. Quantos anos você acha que compõe essa folha? Quantos anos você acha que consiste nessa folhinha de separação entre o último profeta Malaquias e o primeiro João Batista? Aí geralmente a turma do discipulado diz 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, 400 anos. 400 anos se passaram desde que Deus usou Malaquias e agora Deus ia usar João. Só que 739 anos antes do nascimento de Cristo, já era profetizado no livro de Isaías. Preparai, presta atenção, fique com essa frase na sua cabeça: preparai o caminho do Senhor. Fique com essa frase: preparai o caminho do Senhor, porque isso vai ser importante para você descobrir com quem você está se identificando, com quem você está se assemelhando. Amém? Todo mundo firme aí? Seguindo o raciocínio? 400 anos que o povo hebreu reconhece como período do silêncio. Período do silêncio. Quer dizer, Deus não falava com ninguém.
desde Malaquias até João Batista, Deus não falava com ninguém. Período do silêncio. E aí consiste a diferença entre a nossa Bíblia e a Bíblia que o catolicismo usa. Os livros que o Concílio de Trento, 19º Concílio da Igreja Católica, resolve botar na Bíblia Católica, é o concílio que ficou vulgarmente conhecido como Concílio da Contra-Reforma. Para que a colocação daqueles livros a mais? Para combater a reforma protestante conduzida por Martinho Lutero. E aí vem o povo hebreu e estuda quando foi que aqueles livros foram escritos. E aqueles livros, Renato, foram escritos exatamente nesse período do silêncio. Então quer dizer, Deus não inspirou ninguém para falar naquele tempo. E chega João Batista. Para o quê? Preparar o caminho do Senhor. Você sabia que Jesus Cristo falou sobre João Batista? Jesus falou sobre João. Vamos ver o que foi que Jesus falou sobre João? Abra aí sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7. Você encontrou? Está perto de alguém que está sem Bíblia? Seja garçom para essa pessoa. Ofereça sua Bíblia para ela ler a palavra de Deus. O que era que Isaías 43 dizia de João Batista? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Olha o que é que Jesus vai falar sobre João Batista. Lucas capítulo 7, versículo 24. Tendo se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João. Igreja, Jesus ia falar acerca de quem? De João Batista. E olha o que é que Jesus vai dizer. O que vocês saíram a ver no deserto? Vocês saíram para ver um caniço agitado pelo vento? O que vocês saíram a ver? Um homem trajado de roupas finas? Não. Os que andam com preciosas roupas e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas o que vocês saísteis a ver? Um profeta? Sim. Vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: envio o meu anjo à sua frente, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo, Jesus estava falando. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior do que o profeta João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Gente, prestemos atenção aqui num fato importante. Prestemos atenção num fato importante. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que na terra não tinha um ser humano maior do que João Batista, nem a mãe dele, que muitos reverenciam, adoram e dizem que só veneram. João Batista é tido por Jesus como o maior ser humano sobre a face da terra. E olha que Maria foi uma grande serva de Jesus, viu? Porque você já imaginou uma moça virgem se encontrar grávida naquele tempo, onde quem se prostituía era apedrejada? E declara para Deus: eis aqui a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a sua vontade. E olhe Jesus dizendo: não existe um ser humano maior do que João sobre a face da terra, mas o menor no céu é maior do que ele. Olha a importância que Jesus dava a João. Por quê? Porque João era o profeta contemporâneo que iria preparar a população, o coração do povo, para a vinda dele, Jesus. Não há, ele diz, vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. E no versículo 27, Jesus vai citar capítulo 40, versículo 3 de Isaías. Ele sabia quem era João. Não se esqueça, eu estou pregando sobre com quem nos identificamos. No final da mensagem você vai entender tudo isso. Com quem nos identificamos. Irmãos, nós aprendemos hoje aqui na igreja que de Malaquias para o profeta João se passaram 400 anos. Preste atenção nesse fato importante: 400 anos de silêncio, gente. Deus calado. Não falava nada para ninguém, para que ninguém falasse para o próximo. Como será que viria o próximo profeta? Que teria a grande missão de conseguir abrir o coração do ser humano para as palavras do Cristo. Talvez na nossa concepção, no nosso entendimento, pequeno que somos de entendimento, nós disséssemos: teria que vir alguém muito educado. Teria que vir alguém que chamasse atenção pelo seu semblante. Teria que vir alguém que ganhasse a simpatia do outro. Não foi assim que João veio. Vamos ver como é que se caracterizava João? Porque depois de 400 anos de silêncio, o que o povo esperaria de um homem que vinha para preparar o caminho de Jesus, o Salvador? Os que conheciam a lei e os profetas, os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, o que essa galera esperava depois de 400 anos? Deus, calado, sem dizer nada a ninguém. Que tipo de mensagem Deus enviaria através desse homem? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1. Perdão, Mateus capítulo 3. 1 é o versículo. Mateus 3, todos encontraram? Repito, depois de 400 anos com Deus calado, que homem viria? Qual a imagem desse homem que ia vir para abrir o coração do povo às palavras de Cristo? Vamos lá. Versículo 1 de Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Até aí tudo bem, né? Preste atenção. Mensagem de arrependimento: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou, ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Meu irmão, já é a terceira vez que nós ouvimos essa expressão. A primeira, quando João se identifica.
A segunda, quando lemos Isaías 43. A terceira, quando Jesus Cristo fala, e agora já é a quarta. Voz do que clama no deserto, preparai o que, igreja? O caminho do Senhor. Como deveria ser o homem que iria preparar o caminho do Senhor? Deveria ser um homem fino, deveria ser um homem de boa aparência, deveria ser um homem de bons tratos. Ia ser do jeito que Deus quisesse. Não do jeito que eu e você, a sociedade, pensasse que fosse. Tanto a daquela época como a de hoje. As roupas de João, versículo 4, eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro na cintura e seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Como é que depois de 400 anos, Deus vai me enviar um cara para abrir o coração do povo às palavras de Cristo como se fosse um louco? Porque quem olhasse para João dizia: é um louco, Tota. Olha a forma que o cara se veste. O cara vivia no deserto. Eu não sei você, mas eu já tive em regiões desérticas, duna. Você fica sujo sem você querer. Vestia-se de pele, um cinto de couro, muito longe dos trajes finos dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei. Provavelmente cabelo desengrenhado, sujo, grande. E o cara comia gafanhoto e mel silvestre. Era o profeta João, que veio depois de 400 anos que Deus não falava com homem nenhum. Seu precursor do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia ainda mais. Então iam ter com ele, versículo 5, habitantes de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região circunvizinha do Jordão, confessavam os seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão, e vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quando é que nós íamos imaginar que um homem que recebeu a missão de abrir o coração dos outros para que Jesus Cristo entrasse, ia tratá-los de raça de víboras? João sabia bem o que era uma víbora, porque ele havia vivido no deserto. Preste atenção aqui, irmão. O veneno da víbora serpente é colocada por Deus. Preste atenção. Mas o veneno da víbora ser humano é colocada pelo diabo. Eu vou repetir. O veneno da víbora serpente foi colocado por Deus. Mas o veneno da víbora ser humano é colocado pelo diabo. Por isso João olha para aqueles homens e diz: raça de víboras. Eu não vou falar sobre o veneno da víbora, mas vai estudar sobre o veneno da víbora. Eu sou um pastor que incentivo tanto você a estudar. Amanhã entra no Google e coloca lá víbora, e vê lá o que é que produz o veneno da víbora. Matava em fração de segundos. Olha o precursor de Jesus Cristo que aqui falava. Olha a forma que esse homem se vestia. Continua, versículo 8. Produzi frutos que mostrem arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E olha o que é que João continua dizendo: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. João Batista continua: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, em cujas sandálias eu não sou digno de levar. Eu vos batizo e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão dele ele tem a pá, e limpará a sua eira.
Você sabe o que é a eira do Senhor? Hoje são as igrejas. Limpará a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Pregação tranquila para se ouvir, né? De quem tinha o papel de abrir o coração do ser humano, Maurício, porque Jesus estava vindo. Com quem? Qual é o tema da mensagem? Com quem temos nos identificado? Com quem temos nos identificado? Com quem nos identificamos? Com quem estamos nos tornando semelhantes? Com quem estamos buscando nos parecer? Irmão, aquele que vem preparar o caminho para a chegada do Senhor, deve ter um compromisso. Pregar a verdade da palavra de Deus. Olhe para mim. Pregar a verdade da palavra de Deus. Aquele que vem para anunciar que Jesus está vindo, como João, tem que ter o compromisso de pregar a verdade da palavra de Deus. Doa quem doer. E eu e você somos os Joãos Batistas de hoje. Mas com quem nós temos nos identificado? Como vai terminar a vida do homem que sai da boca de Jesus Cristo, que nascido de mulher não tinha alguém maior do que ele? Como vai terminar? Nesse trecho que nós vamos ler, preste atenção. Vai ser o clímax dessa mensagem. Porque eu estou sendo intencional hoje. Vai ser o clima dessa mensagem para todos vocês saírem daqui sabendo com quem vocês estão se identificando. Todos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Abriu, meu irmão? Hoje, com grande alegria, eu estou recebendo novamente meu amigo, seu Dedé e Dona Salete. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de quem eu saúdo todos os visitantes que aqui estão presentes. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Esse me viu crescer, junto com Jacele. Vou contar as histórias não, senão vai demorar muito. Aí eu tenho que chamar a Dona Salete para contar as histórias aqui, né, Dona Salete? Dona Salete e Dona Ritinha, amigas de longa data. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, eu faço de novo a pergunta: aquele que veio ou que vem preparar o caminho para a chegada do Senhor, deve ter um compromisso com o quê? Com os conceitos e princípios desse mundo ou com os conceitos e princípios bíblicos? Deve ter compromisso com o quê? Com as verdades que esse mundo está querendo ensinar, com as verdades bíblicas. João Batista, ele tinha compromisso com o quê? Porque você está pensando que foi só João Batista que recebeu a missão de anunciar a vinda do Senhor? João Batista recebeu em um determinado tempo. João Batista recebeu a missão de anunciar a vinda do Senhor. Presta atenção aqui, ó.
recebeu a missão de anunciar a vinda do Senhor para um contexto. Nós estamos anunciando a vinda do Senhor para outro. O contexto que João Batista preparava os corações para a vinda do Senhor era de fato o arrependimento, aceitar ao Senhor, reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Hoje não mudou, hoje ampliou, porque além disso, nós que somos os Joões Batistas dessa época, temos que anunciar que Jesus está voltando de novo, o arrebatamento da igreja. Irmãos, cada um de nós tem esse compromisso. Mas como você vai dizer, olha, muda a sua vida, senão no arrebatamento você fica, se você não ensinar a verdade? Como João Batista dizia, raça de víboras, quem foi que ensinou vocês a escaparem da ira vindoura? Produzam frutos de arrependimento. Não adianta vocês vir com essa religiosidade de dizer, somos filhos de Abraão. Não adianta a religiosidade de dizer, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Tem que se tomar atitude de que realmente é de Jesus, que realmente é de Deus. Se está em dúvida, essa palavra vem para lhe auxiliar. Com quem você anda se identificando? Olha, meu irmão, aí olha o que é que vai dizer Marcos capítulo 6, versículo 14. Quando Jesus Cristo começa seu ministério e começa a ficar conhecido, preste atenção, quando o Senhor Jesus começa a ficar conhecido, começa a fazer sinais e maravilhas, logo comparam Jesus com João, e começam a dizer, será que é João que voltou? Por que João voltou? Porque João havia sido morto por Herodes. Não aquele mesmo Herodes que tentou matar as criancinhas, né? Que a pastora aqui orou, inclusive citou. Herodes era um título. Aqui, se não me engano, já era o quarto. O quarto Herodes. Aí olha aqui, quando começam a ver Jesus fazendo seu ministério, quando começam a ver Jesus cumprindo o seu chamado, isso chega aos ouvidos de Herodes. Ouviu isso o rei Herodes, pois o nome de Jesus se tornara notório, e disse, João Batista ressurgiu dos mortos, por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam, não é João, é Elias. Outros diziam, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, a quem mandei degolar. João ressurgiu. Então eu perguntei ainda há pouco, como foi que morreu o único homem sobre a face da terra que Jesus Cristo disse que não tinha maior do que ele? Nós já aprendemos aqui, morreu degolado. Mas por quê? Porque João morreu degolado. Porque um homem que foi profetizado sobre ele há 736 anos antes de Cristo. Porque um homem que veio acabar o silêncio de Deus por 400 anos. Porque um homem que o próprio Jesus Cristo dizia, não há maior do que ele, nascido de mulher. Porque um homem que o próprio Jesus dizia, veio cumprir a missão de preparar o meu caminho, morreu degolado. Sabe por quê? Porque tinha compromisso com a verdade da palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado, tinha compromisso com a verdade da palavra de Deus. Tinha compromisso com aquilo que Deus mandava ele falar. Acalma aí as crianças.
Meu irmão, se sua criancinha está chorando, basta você dar uma saidinha com ela, dar um passeio. Não faz mal. Eu posso passar 1h30 sentado numa cadeira. Agora um bebê é difícil, né? Por isso que é bom o pastor ser pai, né? Então olha só, pessoal. Herodes batia o pé e dizia: isso é João. Herodes já temendo: isso é João que ressurgiu. Olha só o que está acontecendo através dele. Sabe por quê? Porque Herodes conhecia João. Olha o que é que diz o trecho. Pois o próprio Herodes, versículo 17, mandara prender João e encerrá-lo no cárcere, por causa de Herodias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher de seu irmão Filipe. Preste atenção. Herodes havia mandado matar João, porque ele tinha traído o próprio irmão com a cunhada, e não queria deixar o pecado. Não queria deixar o pecado. E João dizia: Herodes, não é lícito você se casar com sua cunhada. Você está tomando a mulher do seu irmão. Meu irmão, vá lá para as relações sexuais ilícitas no Antigo Testamento, que você vai ver que é ilícito você fazer sexo com a mulher do seu irmão. João conhecia a palavra. Pois João, versículo 18, dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. De modo que Herodias o odiava. Ei! Herodias, mulher de Filipe, irmão de Herodes, que agora estava de chamego com Herodes, odiava João. Por quê? Porque João dizia a verdade. O tema da mensagem é: com quem nos identificamos? Porque João dizia a verdade. Não interessava a posição de Herodes, ele dizia: Herodes está errado. Não interessava a posição de Herodias, igreja, ele dizia: Herodias está errado. Você não pode se deitar com seu cunhado. E a mulher, em vez de se converter, odiava João. A mulher, em vez de mudar o caminho da prostituição, do adultério, odiava João. E odiava, e odiava, e odiava. De modo que Herodias, versículo 19, repito, o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Sabe por que não podia matar? Versículo 20 responde: porque Herodes temia João e o protegia. Até Herodes sabia que o que João falava era correto. E sabendo do que era homem justo e santo, por isso fazia muitas coisas, atendendo e de boa vontade o ouvia. Ei, Herodes recebia João, ouvia a pregação de João. Mas aí Satanás cada vez mais enchia o coração de Herodias contra João. Então nós estamos vendo nessa situação 3 figuras. Preste atenção: Herodes, Herodias e João. Vai entrar uma quarta. Preste atenção. Nesse trecho nós estamos vendo 3 figuras: Herodes, Herodias e João. Vai entrar uma quarta. Sabe quem? A filha de Herodias. É a quarta figura nesse trecho. Vamos ler o contexto, o texto. Versículo 21. Finalmente chegando uma ocasião favorável, em que Herodes no seu aniversário dava um banquete aos seus grandes, aos oficiais, militares e aos principais da Galileia. Ei, preste atenção. Herodes promoveu uma bebedeira. Foi isso. Herodes promoveu uma bebedeira. Estava presente a segunda figura do contexto, Herodias. João estava preso, o terceiro. E agora entra
a quarta figura do contexto, a filha de Herodias. Que diz a Bíblia no versículo 22, entra a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que você quiser e eu te darei. E jurou-lhe: tudo que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Gente, Herodias usou o corpo da filha, que provavelmente era o corpo de uma mulher bonita, jovem, para enfeitiçar Herodes. E Herodes faz essa meninice, falta de sensatez diante da nobreza, diante dos melhores do seu exército, dos convidados, bêbado provavelmente, dizer: dance mais, eu quero ver você dançando mais, o que você quiser para dançar mais eu te dou, até metade do meu reino. O que é que a moça faz? Vai até a mãe. Que mocinha traiçoeira, né? Não se esqueça, nós estamos aprendendo sobre com quem nos identificamos. Vai até a mãe e diz: mãe, Herodes me pediu para dançar mais e disse que me dá tudo o que eu quiser. Qual foi a resposta de uma mulher que tinha ódio no coração? Versículo 24. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: pede a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei: quero que imediatamente me deis numa bandeja a cabeça de João Batista. E Herodes se entristeceu muito, versículo 26. Por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, e não quis voltar atrás. Herodes foi fraco, levado pela insensatez da embriaguez, levado pelo ódio do coração de Herodias e pelo desejo de ver uma moça bonita dançando na frente dele. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João, e ele foi e decapitou na prisão, e trouxe-lhe a cabeça. E trazendo-lhe a cabeça num prato, entregou a jovem, e esta por sua vez a sua mãe. Que festa macabra foi essa, hein? Entra o executor com a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, entrega a jovem entrega a mãe. Mãe, está aqui o teu troféu. Você acabou, mãe, com a vida daquele que dizia que a senhora estava em pecado. Mãe, está aqui o teu troféu. Você acabou, mãe, com a vida daquele que foi enviado para preparar o seu coração, mãe, para a vinda do Messias. Mãe, está aqui o seu troféu. Você acabou com a vida daquele que foi profetizado pela boca do maior profeta do Antigo Testamento, 736 anos antes de Cristo, que viria um homem para preparar o caminho do Salvador. Mãe, está aqui o seu troféu. Foi isso que aquela jovem fez. João Batista pregou e pagou com a própria vida por pregar a verdade. Por não se dobrar ao sistema. Eu fico imaginando se João tivesse dito assim: não, peraí, me leve lá, eu quero conversar de novo com Herodes, eu vou retirar tudo que eu disse.
Homem que é levantado por Deus para preparar o caminho do Salvador, não faz isso não. Irmãos, e quanto a nós? Com quem nos identificamos? Nos identificamos com Herodes? Nos identificamos com Herodias? Nos identificamos com João Batista? Preste atenção. Ou nos identificamos com a plateia? Porque uma plateia viu aquilo. Sempre tem uma plateia para dar ouvido. Sempre tem uma plateia para concordar. Nos identificamos com quem? Com Herodes, com Herodias, com sua filha, com a plateia? Ou nos identificamos com Jesus Cristo? Com João Batista? Você está pensando que cabe só a mim abrir o caminho para o Salvador, que está voltando para arrebatar? Não é mais para curar, não é mais para dizer, olha filho, eu te amo. É para arrebatar, irmão. E deixar o resto aqui, ó, sofrendo com a grande tribulação. Com quem temos nos identificado? Vou repetir, com Herodes, com Herodias, com sua filha, com a plateia ou com João Batista? Essa semana eu me identifiquei com João Batista. Porque estão pedindo a minha cabeça por causa de uma pregação. Inclusive na plateia tem irmãos. E sabe o que eu retiro daquela mensagem? Nada. Porque eu não fui chamado para barganhar aquilo pelo qual Deus me chamou. Eu não fui chamado para ser um precursor da vinda do Senhor, dizendo ao outro que ele pode continuar pecando. Então pediram a minha cabeça. Estão pedindo por aí. Em conversas de WhatsApp, em grupos. Mas eu me identifico com João Batista, meu irmão. Eu me identifico com João Batista. O que é que eu posso fazer? Deus permita que você não se identifique com Herodes, com Herodias, com a filha dele, ou com alguém da plateia que só viu e não disse nada. Eu me identifico com João Batista. Com quem você se identifica? Com quem nos identificamos? Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, irmão. Mas João continuou sendo o maior entre os homens. Eu escutei da boca de um pastor e achei isso magnífico. Quantas pessoas você conhece com o nome de Herodes? Quantas pessoas você conhece com o nome de Herodias? Mas todo João geralmente é batista. João continuou sendo grande entre os homens.